O ônibus urbano rangia, as molas estalando a cada curva. O cheiro de suor, comida e desodorante barato pairava no ar. Um coquetel nauseante que se misturava com a poeira da rua. Era o horário de pico, o ônibus lotado, uma mistura de corpos suados e cansados, todos com a mesma pressa de chegar em casa. Eu estava enfiado no fundo do ônibus, agarrado ao corrimão como um náufrago em um mar de gente, tentando ignorar o calor abafado e a sensação de claustrofobia. Olhei para o lado, procurando um rosto familiar, mas só encontrei olhares vazios e cansadosos. As pessoas pareciam presas em seus próprios mundos, imersas em seus celulares ou em seus pensamentos. A única coisa que nos unia era o destino comum de chegar em casa, o mais rápido possível, e esquecer aquele dia cinzento. O ônibus passava por ruas cinzas e escuras, com casas decadentes e muros pichados, como se a própria cidade estivesse cansada da correria do dia a dia. A cada parada, mais pessoas entravam, espremendo-se entre nós, cada vez mais apertando o meu corpo contra o corrimão. Foi numa dessas paradas que o vi. Ele entrou pela porta do fundo, sem dizer nada, sem olhar para ninguém. Era alto, magro, com um casaco preto que o envolvia como uma névoa, escondendo seus contornos. Seus cabelos eram longos e escuros, caindo sobre o rosto como uma cortina, ocultando suas feições. Não conseguia ver seu rosto, apenas o brilho de seus olhos, como se fossem duas chamas azuis no escuro. Ele se sentou no banco da frente, de costas para mim. Não conseguia ver seu rosto, mas sentia seu olhar fixo em minhas costas, como um peso invisível que me oprimia. Era um olhar frio e penetrante, como se estivesse me analisando, me lendo como um livro aberto, conhecendo cada um dos meus segredos e medos. Um arrepio percorreu minha espinha e um frio diferente do ar-condicionado invadiu meu corpo. A sensação de estar sendo observado se intensificava a cada segundo, me deixando cada vez mais inquieto. Meu coração batia forte no peito e a respiração se tornou irregular. Olhei para trás, tentando ver seu rosto, mas ele estava completamente imóvel. Seus olhos pareciam se mover, como se estivessem me acompanhando, mesmo de costas. Era como se ele pudesse ver através das minhas costas, como se o olhar dele penetrasse a minha carne e chegasse até o meu osso. A viagem continuava, e o ônibus não parava de ranger, como se estivesse agonizando sob o peso de tantos corpos e tantas histórias. Cada parada era um tormento. Cada novo passageiro que entrava no ônibus me deixava mais nervoso. Eu queria sair, queria fugir daquele olhar frio, daquele passageiro fantasma, mas meu corpo se recusava a obedecer. Estava preso, como se algo me impedisse de mover um músculo sequer. Quando finalmente cheguei na minha parada, corri para fora do ônibus, sem olhar para trás, com medo de que ele estivesse ali, me observando. Senti o olhar dele em minhas costas, como se estivesse me perseguindo, mesmo que não pudesse vê-lo. Corri pela rua, o coração batendo forte no peito, a respiração ofegante. Só quando cheguei em casa, tranquei a porta e me encostei na parede, que a sensação de estar sendo observado desapareceu. Ainda hoje me pergunto quem era aquele passageiro fantasma, o que ele queria de mim. A única coisa que tenho certeza é que nunca mais subi em um ônibus depois daquela noite. A imagem dele, com seus olhos azuis brilhando no escuro, continua a me perseguir, me assombrando nos meus sonhos. A escola era um monstro de concreto e tijolos, com corredores escuros e úmidos e um cheiro de cloro que me enchia o nariz. A cada dia eu a via crescer, engolfar a cidade como uma praga, esmagando casas e sonhos sob seu peso. Eu a odiava, a temia, a evitava. Mas como um imã atraído por um metal, eu era obrigado a voltar a ela todos os dias. O cheiro de suor, café e lanches me causava náuseas. Os corredores lotados,
A gritaria dos alunos, o barulho dos armários, tudo me enchia de ansiedade. Meus pés arrastavam no chão, como se estivessem presos a um peso invisível. Eu me sentia como uma marionete, conduzida por fios invisíveis que me obrigavam a seguir o mesmo caminho. Todos os dias, todos os anos, minha turma era uma jaula de feras. Os meninos, com suas risadas altas e suas conversas sem graça, me provocavam, me olhavam com desdém. As meninas, com seus vestidos e suas maquiagens, me ignoravam, como se eu fosse um fantasma, um ser invisível. Eu me sentava na última carteira, escondida, tentando me tornar parte do fundo da sala do nada. Mas a sensação de estar sendo observada não me deixava em paz. Os olhares me seguiam, me analisavam, me julgavam. Naquele lugar, eu me sentia como um rato em uma gaiola, sempre correndo em círculos, sem saber para onde ir. E o monstro do armário, o monstro que habitava meus sonhos e pesadelos, me assombrava a cada dia. O armário era um lugar escuro e úmido, um santuário de poeira e teias de aranha, onde o cheiro de cloro e de tinta velha pairava no ar. Ele estava localizado no fundo da sala, ao lado da janela, como se estivesse esperando o momento. Um dia, eu não aguentei mais. O armário me chamou, como um grito silencioso que ecoava na minha mente. Meus pés me levaram até ele e eu abri a porta com mãos trêmulas. O ar frio e úmido me envolveu, como se eu estivesse entrando em um freezer. A escuridão era profunda e eu sentia algo me observando. Tentei enxergar, mas só conseguia ver um amontoado de sombras. Então senti algo me tocar. Um toque frio e úmido, como se uma mão gelada estivesse acariciando meu rosto. Eu gritei, dei um passo para trás e corri para fora da sala. Eu nunca mais olhei para aquele armário, mas a sensação de estar sendo observado nunca me deixou. O monstro do armário, o monstro que habitava meus pesadelos, continua a me assombrar até hoje. A cada vez que entro na escola, eu o sinto ali me observando. A cidade dormia, envolvida por um manto de névoa e silêncio. A lua, pálida e melancólica, lançava sombras longas sobre os telhados das casas, como se estivesse observando tudo de cima. O ar estava frio e úmido, carregado pelo cheiro de asfalto molhado e de fumaça de carros. Era noite e eu estava pronto para a caça. Eu era o vigilante, o guardião da cidade, o protetor dos inocentes. Eu me vestia de preto, com uma máscara cobrindo meu rosto, para esconder minha identidade, para me tornar uma sombra, um fantasma, uma lenda parcial. Eu percorria as ruas escuras e perigosas, sempre atento aos movimentos, aos sons, aos sinais de perigo. Eu observava, me movia, agia. Eu era um lobo solitário, em busca de justiça, em busca de vingança. A cidade era um labirinto de ruas escuras e becos mal iluminados, onde a violência e o crime espreitavam a cada esquina. Os traficantes, os assaltantes, os assassinos, todos me temiam. Eles sabiam que eu carregava duas armas, uma faca afiada e um revólver pesado. Elas eram meus companheiros, meus instrumentos de justiça. Eu não as usava para matar, apenas para proteger, para intimidar, para impor a minha lei. Eu conhecia cada canto da cidade, cada beco, cada viela. Eu era o fantasma da noite, o terror dos criminosos. Eles não sabiam quando eu estava lá, mas sentiam o meu olhar sobre eles, como se eu estivesse dentro de suas mentes, lendo seus pensamentos, conhecendo seus planos. Eu estava na luta contra o mal, contra a corrupção, contra a impunidade. Eu era o vigilante, e a cidade era meu campo de batalha. Naquela noite, eu estava a cidade estava escura, as casas estavam silenciosas, os moradores estavam dormindo, mas eu sabia que havia algo errado. Havia algo acontecendo, e eu precisava intervir.
Corri pela rua, pulando muros, atravessando jardins, me esquivando de obstáculos. Meu coração batia forte no peito, a adrenalina correndo pelas minhas veias. Então, vi uma mulher sendo arrastada para um beco escuro por 2 homens. Eles a seguravam pelos braços e ela gritava, pedindo ajuda. Eu não podia deixá-la. Saí das sombras e corri em direção aos homens. Eles se viraram, assustados, com os olhos arregalados. Eu estava pronto para a luta. "Saiam daí!" eu gritei, minha voz rouca e ameaçadora. "Eu vou chamar a polícia." Eles me olharam com desprezo. "Quem você pensa que é? Você não vai fazer nada." "Eu vou fazer o que for preciso para protegê-la", eu disse, minha mão indo para a minha facal. Os homens riram, como se eu fosse um palhaçom. "Você não tem chance contra nós." Mas eu não estava com medo. Eu estava com raiva. Eu estava com sede de justiça. "Eu não tenho medo de vocês!" eu gritei. "Eu vou... E então, o caos se instalou. A faca brilhou no escuro e o sangue jorrou. Os homens gritaram de dor e eu continuei a lutar, com a força de um animal selvagem. Eu não tinha medo de machucá-los. Eu não tinha medo de matá-los. Eu era o vigilante e a justiça era minha missão. Eu continuei a lutar até que os homens caíram, derrotados. Então me ajoelhei ao lado da mulher, que tremia de medo. "Está tudo bem", eu disse, minha voz suave e calmante. "Você está segura? Agora ponto." Ela me olhou, seus olhos cheios de lágrimas, e me agradeceu. "Obrigada", ela disse. "Você me salvou, ponto." Eu sorri, um sorriso de satisfação. Eu havia cumprido meu dever. Eu havia feito a coisa certa. Eu me levantei e desapareci nas sombras. A cidade dormia e eu estava pronto para a próxima missão. Eu era o vigilante e a noite era minha.